Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula e hoje nós vamos para a segunda aula do nosso curso de farmacologia. Então, hoje a gente vai falar de farmacocinética. Se a gente pensar na palavra cinética, a gente vai lembrar de movimento, certo? É um conceito que vem da física. Então, a farmacocinética, ela estuda como é que o fármaco se move depois dentro do nosso organismo. Tá? Então, de uma forma mais simplificada, a farmacocinética, ela estuda o que é que o organismo faz com o fármaco. E a gente difere a farmacocinética da farmacodinâmica, que no caso vai estudar o que é que o fármaco faz no nosso organismo, tá? Então, aqui a gente tem essa figura mostrando que a farmacodinâmica estuda a atividade do fármaco no organismo, enquanto que a farmacocinética, que é o assunto da nossa aula de hoje, vai estudar como é que o fármaco, o que é que o organismo faz com o fármaco através da administração, distribuição, metabolização e excreção, certo? Então, na farmacocinética, como eu já comentei com vocês, a gente vai estudar os mecanismos de administração, que é como é que o fármaco entra no nosso organismo. Depois a gente vai ver sobre a absorção, que é como que o fármaco então chega na corrente sanguínea. A distribuição é como o fármaco chega da corrente sanguínea até os diferentes órgãos ou até os diferentes alvos, que é onde ele precisa agir. Depois a gente vai ver sobre a questão do metabolismo e excreção. Por quê? Porque esse fármaco ele tem que entrar, agir. Depois de um tempo, ele tem que ser metabolizado e excretado, porque ele precisa terminar a sua ação no nosso organismo, certo? Então, no nosso organismo, os nossos fármacos, eles se movem de duas maneiras. Primeiro, é pelo fluxo de massas, que é através da corrente sanguínea, do líquido linfático e do líquor, e através desse tipo de movimento, ele vai se mover para o nosso organismo independente das características químicas das moléculas, ou seja, o sistema cardiovascular vai impulsionar esse fármaco se movendo na corrente sanguínea, independente das características dele, certo? Mas os fármacos, eles também podem se mover pela difusão, que é através das interações molécula-molécula. Mas essa forma de transporte só acontece através de curtas distâncias. Além do mais, a difusão ela vai diferir muito dependendo das características moleculares e químicas dos nossos fármacos, seja pela lipossolubilidade, pelo tamanho e pelas cargas das moléculas. Então, essas características, elas determinam, então, essa movimentação do fármaco no nosso organismo. A difusão, ela pode ser tanto simples como através de transportadores, tá? Então, a difusão simples, a molécula, devido às suas características de lipossolubilidade, ela simplesmente vai atravessar as nossas membranas e chegar no meio intracelular. Então, esse caso de transporte, ele acontece com moléculas sem carga e lipossolúveis. E também a difusão simples, ela vai diferir entre os órgãos. Por quê? Porque diferentes órgãos apresentam diferentes tipos de membranas, tá? E ela também vai ser diferente da difusão por transportadores, onde nós temos uma proteína que vai transportar essa molécula para dentro das nossas células. A difusão por transportadores, então, como eu já mostrei para vocês, ela depende de carreadores, que não temos gasto de energia muito alto para que ela aconteça, ou então elas são do tipo dependentes de ATP, ou seja, ela requer um gasto energético maior do nosso organismo.
A difusão por carreadores está amplamente distribuída no nosso organismo e ela é responsável pelo transporte principalmente de antibióticos, anti-inflamatórios, antineoplásicos. E os transportadores dependentes de ATP, eles são mais específicos em algumas regiões do organismo, como por exemplo, os túbulos renais, canículos biliares, trato gastrointestinal e também nos astrócitos no sistema nervoso central. Um exemplo de fármaco que é transportado por essa forma de transportador é a metformina. Pode acontecer também nesses transportadores interação entre fármacos. Por quê? O mesmo transportador, ele pode carregar mais de um tipo de fármaco. Então, quando existem mais de um fármaco presente, eles vão interagir e isso pode prejudicar o transporte desses fármacos para dentro das células. E também, esses transportadores dependentes de ATP, eles podem sofrer com variações genéticas. Então, podem acontecer pequenas mutações ou polimorfismos que levam à perda ou o aumento de resposta. Então, a gente pode perceber que esse tipo de transporte, ele pode variar muito entre os indivíduos e isso pode alterar na resposta do corpo em relação ao efeito do nosso fármaco. Nós também comentamos que as membranas celulares, elas diferem entre os órgãos, certo? Então, isso também vai alterar na distribuição e na entrada dos fármacos nas células. E essa diferença, ela se deve tanto à constituição dessas membranas, que elas podem ser mais ou menos lipossolúveis, podem ser mais ou menos maleáveis, e também ao número e tipo de transportadores que existem nessas membranas celulares. Então, tudo isso vai alterar a forma e a quantidade de moléculas que entram em determinados tipos de células. E tudo isso altera, então, a resposta final. Então, como a gente comentou na aula anterior, os diferentes órgãos, eles apresentam diferentes respostas a um mesmo fármaco. E esse tipo dessas membranas e da quantidade de fármacos que chegam neles influenciam nessa resposta diferenciada. E a gente sabe que a barreira hematoencefálica e a placenta, elas são locais menos permeáveis. E isso é de extrema importância que assim seja. Por quê? Porque isso fornece proteção contra substâncias tóxicas, tá? Então, a gente sabe que determinados compostos, se eles atingissem o sistema nervoso central, eles seriam extremamente tóxicos, então poderiam causar lesões e até a morte. A mesma coisa na placenta, tá? Nem todos os fármacos, eles podem atingir o feto. Por outro lado, essas características dessas membranas, elas dificultam a distribuição e atividade de fármacos. Então, se um determinado fármaco, ele precisa entrar na barreira para tratar algum distúrbio no sistema nervoso central, esse fármaco ele tem mais dificuldade para fazê-lo. Tá? Então, os fármacos, para atravessarem a barreira hematoencefálica, eles precisam ter algumas características em específico. Por outro lado, outros órgãos, como o fígado e o baço, por exemplo, eles apresentam um endotélio não contínuo. Então, a passagem de fármacos nesses órgãos, ela é mais livre, então ela é mais facilitada. Então, os fármacos entram e saem desses órgãos mais facilmente. Essa imagem mostra pra gente como é que os vasos no sistema nervoso central, onde a gente tem a barreira hematoencefálica, em comparação com outros órgãos, como, por exemplo, o fígado, que a gente viu aqui como exemplo. Então, a gente vê que as células nesses vasos, elas são muito mais próximas, tá? Então, isso dificulta muito a passagem das substâncias. Além de tudo, nós temos os astrócitos fazendo uma segunda barreira, dificultando ainda mais essa passagem. Somado a isso, nesses locais existem menos transportadores. Então, uma terceira dificuldade para a entrada dos fármacos no sistema nervoso central
devido à presença da barreira hematoencefálica. Enquanto que nesse outro vaso, que pode ser de diversos órgãos, dentre eles o fígado, nós temos uma membraninha basal bem mais fininha. As células, elas não estão unidas de uma forma tão firme e tão próxima. E, além de tudo, nós temos um número maior de transportadores que favorecem a entrada de fármacos nesses locais. Existem outros fatores que também podem influenciar a ação de fármacos, como, por exemplo, a ligação a proteínas plasmáticas. Então, a gente sabe que a maior parte dos fármacos, eles estão no nosso organismo de forma ligada. Então, eles estão ligados a essas proteínas plasmáticas, sendo que o fármaco ativo é aquele que se encontra livre. Então, a quantidade de fármaco livre, ou aquele que vai ser ativo, vai determinar a atividade e a eficácia desses fármacos. Então, a ligação com as proteínas plasmáticas, elas também influenciam na atividade e respostas dos fármacos. A principal proteína plasmática de ligação é a albumina. De forma que os fármacos, quando a gente tem mais de um fármaco no nosso organismo, eles vão competir por essa ligação. Então, isso vai influenciar qual fármaco vai se ligar mais e qual fármaco vai ficar mais livre para ter a sua ação maior ou menor. E o que vai determinar qual fármaco se liga então a essa proteína é tanto a afinidade do fármaco pela proteína, no caso a albumina, quanto a concentração de proteínas. Então, se a gente tiver mais albumina disponível, ainda que tenhamos dois fármacos, eles podem se ligar de uma maneira mais similar, então ficar num equilíbrio maior. Enquanto que se a quantidade de proteínas for reduzida, aquele fármaco que tiver mais afinidade, ele se liga e impede um segundo fármaco de se ligar. Então, isso também vai influenciar em como essas moléculas elas vão ser distribuídas no organismo, como é que elas vão chegar nos seus órgãos-alvos, ou como é que elas vão ser excretadas. Isso influencia na resposta, no tipo de resposta e no tempo de resposta do fármaco dentro do organismo. A partição na gordura corporal também influencia o movimento do fármaco no nosso corpo. Por quê? Porque a gente sabe que a gordura ela é um grande compartimento apolar. Então, fármacos que são muito lipossolúveis, eles têm uma tendência a se ligar e a se acumular na gordura corporal. E isso pode vir a ser um problema em duas situações distintas. Na administração aguda, como é o caso dos anestésicos gerais, que aqui a gente exemplifica pelo tiopental, o que pode vir a acontecer? O fármaco é administrado e ele não gera efeito, então ele não vai induzir a anestesia do paciente. Por quê? Porque esse fármaco ele foi muito compartimentalizado na gordura. Então ele não foi distribuído e ele não gerou efeito. E qual é o problema disso? Aumentar a dose ou aumentar a administração do anestésico, sendo que ele está compartimentalizado na gordura. Mas em algum momento, esse fármaco ele pode vir a sair dessa gordura e voltar para a circulação sanguínea e gerar efeito. E se a dose foi muito aumentada, buscando um efeito, quando todo esse fármaco for liberado, a gente pode ter uma anestesia excessiva. Então, o indivíduo pode demorar a acordar ou ele pode ter alguns efeitos secundários por conta dessa alta administração. Então, aqui a gente consegue ver nessa nossa figurinha, nessa linha em laranja, o que acontece com esse acúmulo do fármaco na gordura ao longo do tempo. Então, a gente percebe que em outros locais do corpo, como o músculo, como no sangue, após a administração, em algum momento a dose vai sendo reduzida, tá? Porque ela é distribuída, metabolizada, gera o efeito e excretada. Enquanto que na gordura, esse fármaco, ele tende a se acumular.
Então, isso muitas vezes inviabiliza a utilização de determinados anestésicos em pacientes que têm uma maior quantidade de gordura corporal, tá? Então, isso requer um cuidado e uma atenção muito grande para evitar uma superdose de um anestésico no paciente. A administração crônica também pode gerar prejuízos por conta dessa compartimentalização de fármacos na gordura, que é o caso de benzodiazepínicos e de inseticidas. Então, diferente do anestésico, uma dose única não vai ter nenhum problema. O problema é quando essa administração é muito crônica ou essa exposição é muito crônica, como é o caso das inseticidas. Então, o que acontece é que esses fármacos, ao longo do tempo, eles podem ir se acumulando nessa gordura corporal, por conta dessas características lipossolúveis desses fármacos ou desses tóxicos, como é no caso da inseticida. E se eles vão sendo acumulados, eles também podem ser liberados com o tempo. Então, eles vão ter efeitos inesperados em momentos que não era adequado, e isso tem efeito para o organismo, como, por exemplo, nos benzodiazepínicos, o indivíduo pode ter uma sedação em um momento que ele não fez uso do benzodiazepínico. E no caso das inseticidas, elas vão se acumulando e vão liberando toxinas aos poucos que podem vir a ser tóxica para o paciente ou para o indivíduo que foi exposto. Isso acontece por conta desses fármacos se acumularem no tecido adiposo de indivíduos. Em outros locais do nosso corpo também pode haver essa partição, ou seja, esse acúmulo de determinados fármacos devido às suas características ou suas afinidades. Então, a gente tem visto muitas discussões a respeito da cloroquina. A gente sabe que ela é utilizada para tratar malária e é um medicamento eficaz para esse fim. Mas a gente sabe que a cloroquina, ela causa toxicidade ocular, principalmente com usos crônicos e de altas doses. E por que isso acontece? Porque a cloroquina, ela tem afinidade pela melanina, tá? Então, a melanina é aquele pigmento que dá coloração à pele, ao cabelo, e na retina nós temos uma grande quantidade de melanina, certo? Que dá a coloração dos nossos olhos. Então, nessa melanina ocular, a cloroquina, ela tende a se acumular com essas utilizações mais prolongadas, em doses altas. E ao se acumular nessa melanina da retina, a cloroquina causa toxicidade ocular. Então, é sempre necessário, nesses pacientes que fazem uso de cloroquina, que seja feito um acompanhamento. Por quê? Se observar que está havendo um acúmulo muito grande ou fora do que é esperado na retina, o medicamento ele tem que ser suspenso ou ele tem que ter reduzida a dose para evitar essa toxicidade ocular. A amiodarona, que ela é utilizada para arritmia cardíaca, ela também tende a se acumular no fígado e no pulmão. E o que acontece? Com o tempo, ela pode gerar hepatite e fibrose nos pacientes que fazem uso dela. E a gente tem que lembrar que esses fármacos, a cloroquina, como a amiodarona, elas são utilizadas por períodos longos, por longos prazos de utilização. É um tratamento crônico, certo? Porque o paciente com arritmia cardíaca, ele basicamente tem que fazer uso daquele fármaco toda a sua vida. E a tetraciclina, que é um antibiótico, ela tem afinidade pelo cálcio, então ela tende a se acumular em locais onde haja grande concentração de cálcio, como, por exemplo, a questão em ossos e dentes. E é por isso que tratamento com tetraciclina, ele não é recomendado para as crianças. Por quê? Essas crianças, elas têm ossos e dentes em formação. Então, o indivíduo adulto, mesmo que a tetraciclina se acumule nesses locais, a gente já tem os órgãos bem formados, os dentes formados, então os prejuízos são menores. Em crianças em que ossos e dentes estão em formação, a tetraciclina se acumula nesses locais, causando prejuízos. Então, por exemplo, aqui nessa criança, a gente vê que a dentição nasceu toda comprometida. Por quê? Porque houve utilização da tetraciclina. Pode ser que seja pelas mães ou por essas crianças, de forma que essa tetraciclina se acumulou no cálcio dos dentes, então
prejudicou toda a dentição das crianças. Então, vocês devem saber que antigamente era até comum crianças terem muito problema de dentição por conta de antibióticos utilizados pelas mães ou por essas crianças mesmo em períodos iniciais da vida. Hoje, já sabendo desses efeitos, essas ocorrências já são bem menores, porque são evitadas determinadas classes de antibióticos quando se sabe desses efeitos por acúmulo de fármacos em determinados locais do organismo. Certo? Então, agora nós vamos começar a falar dos processos de internalização dos fármacos nos organismos. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é sobre a absorção. Então, a absorção é a passagem do fármaco do local de administração para o plasma sanguíneo, tá? Porque ele precisa chegar na corrente sanguínea para ser distribuído. Então, aqui a gente consegue ver que o fármaco é administrado, então ele é absorvido, principalmente no estômago e no intestino, para que ele chegue no plasma sanguíneo e seja distribuído. Um fármaco que é administrado pela via intravenosa, ele não precisa ser absorvido. Por quê? Ele já foi administrado diretamente na corrente sanguínea, então esse processo de absorção, ele não ocorre, tá? Então, aqui a gente representa os fármacos principalmente orais, então eles são deglutidos, então eles vão chegar no estômago, no fígado e no intestino, e nessas regiões, então, eles são absorvidos e caem na corrente sanguínea. Porém, os fármacos, principalmente administrados por via oral, eles sofrem um processo que se chama de metabolismo de primeira passagem. E o que é esse metabolismo? É quando enzimas metabolizadoras hepáticas e intestinais agem sobre o fármaco antes que ele chegue na corrente sanguínea. Então, a dose do fármaco que é ingerida por via oral, possivelmente, ou muito provavelmente, vai chegar na corrente sanguínea numa dose muito menor por conta desse metabolismo de primeira passagem. Então, a gente diz que a biodisponibilidade de um fármaco é a quantidade desse fármaco que vai chegar de forma intacta na circulação. Por quê? Porque uma quantidade desse fármaco vai sofrer com esse metabolismo de primeira passagem e vai ser desintegrado, e vai ser metabolizado e vai ser excretado, tá? Então, a biodisponibilidade é o quanto daquele fármaco que foi ingerido que chega de fato na corrente sanguínea para exercer o seu efeito esperado. E algumas coisas vão influenciar nessa biodisponibilidade do fármaco, como, por exemplo, suas características, o quanto desse fármaco de fato sofre com metabolização, a variação das atividades enzimáticas, então isso vai diferir de um paciente para outro. Quanto é que uma enzima age em um paciente e outra pode ser diferente. Então, isso também influencia nessa biodisponibilidade. O pH gástrico, porque a gente sabe que o pH do estômago vai influenciar em quanto do fármaco vai ser ou não degradado, vai ser ou não absorvido. E também a motilidade intestinal. Por quê? Porque a gente sabe que o movimento do intestino tende a ser mais rápido ou mais devagar, dependendo da circunstância, dependendo do paciente. Então, essa motilidade pode fazer com que o fármaco passe mais rápido pelo intestino e seja menos absorvido, enquanto que em uma motilidade intestinal mais reduzida, o fármaco fica mais tempo no intestino, então ele pode ser mais absorvido. Então, todos esses fatores, eles influenciam na biodisponibilidade do fármaco. Então, sempre que a gente pensar em tratamento, em quanto do fármaco precisa ser dado para o indivíduo para gerar um efeito, nós temos que pensar em 3 situações. Na preparação do fármaco, se ele é uma cápsula, se ele é um comprimido, se ele é líquido. No indivíduo, ou seja, se ele metaboliza mais rápido, se ele metaboliza mais devagar, se ele tem costumes de refeições mais
espaçadas ou mais próximas, então se o estômago dele sempre está mais cheio ou mais vazio, se a motilidade intestinal é mais rápida ou mais devagar, e também na ocasião. Por quê? O indivíduo que esteja numa situação de diarreia, ele vai ter uma motilidade intestinal aumentada, então isso vai favorecer uma liberação, uma excreção mais rápida de um determinado fármaco. Ou se o paciente está com alguma outra comorbidade, alguma outra doença, o organismo dele vai estar agindo diferente. Então, esse fármaco ele vai ter menor tempo de ação ou maior tempo de ação. Tá? Então, sempre é preciso pensar nesses 3 fatores juntos ao se pensar na biodisponibilidade de um fármaco. E é por isso que o tratamento dos indivíduos por médicos, ele tem que ser individualizado. Você tem que levar em consideração todos esses fatores ao sugerir um determinado tratamento em detrimento a outro para aquele paciente, certo? E o que é a bioequivalência? Então, quando a gente fala de medicamentos genéricos, esses medicamentos, eles têm que ter uma biodisponibilidade entre 80% e 125% em relação àquele medicamento de referência, tá? Então, se a biodisponibilidade do genérico não estiver dentro dessa faixa, ele não é aceito para ser introduzido no mercado, tá? Então, nós sabemos que um medicamento ele pode ser administrado de diferentes formas. Então, nós temos a via oral, a via sublingual, a via retal, a administração através de aplicações, que pode ser na pele, na córnea, na vagina, na mucosa nasal, a inalação e a injeção, que ainda pode ser de diferentes formas. Nós temos a subcutânea, intramuscular, intravenosa, intratecal e intravítrea. E essas vias de administração, elas influenciam muito na resposta do medicamento, tá? Então, um mesmo medicamento, ou mesmo fármaco que seja administrado de uma forma oral ou numa injeção, ele vai agir de maneiras diferentes, quer dizer, ele vai agir em tempos diferentes, então a resposta pode ser maior ou menor em um determinado tempo, tá? Então, isso é bem importante para o resultado final da resposta ao tratamento. E também, a via de administração escolhida, a formulação do remédio ela tem que ser diferente em relação à outra, tá? Então, por exemplo, para que um remédio ele seja ingerido de forma oral, ele tem que ser feito através de comprimidos, cápsulas, xaropes, etc. Para a via sublingual, então, os comprimidos eles têm que ter características específicas que permitam essa administração. As injeções, elas têm que estar em soluções ou em suspensões, então elas têm que ter características que permitam que elas sejam utilizadas daquela forma. E assim por diante. E por que isso é importante? Porque a gente tem que saber que um medicamento que ele foi produzido para ser administrado por injeção, ele não pode ser ingerido por via oral. E assim por diante. A gente não pode pegar um comprimido, macerar ele, fazer uma solução e achar que vai ter efeito se for administrado por injeção. E assim por diante. Então, as especificações de cada medicamento foram feitas para ser seguidas. E eles precisam ser seguidas de forma correta, porque isso pode influenciar muito no efeito final de um tratamento, certo? Então, aqui, como eu falei para vocês, a própria a administração por via injetável, ela tem tempos distintos de concentração e efeitos distintos. Então, a gente tem a via intravenosa, a via intramuscular e a via subcutânea, e que as 3 elas vão diferir da administração por via oral. Então, o tempo de concentração da droga do fármaco no nosso organismo vai variar dependendo da via de administração, e isso é ajustado para cada situação, porque em determinada situação você precisa de uma concentração inicial mais alta.
enquanto que na outra você precisa que o medicamento não tenha um pico, mas ele se mantenha mais estável ao longo do tempo. Então, em cada situação, nós temos uma necessidade diferente. E isso favorece um tipo de via de administração. Então, como a gente sabe, a via oral ela é utilizada para a maioria dos fármacos e medicamentos disponíveis. Tá? A maior parte da absorção nesse tipo de administração vai acontecer no intestino, sendo que entre 1 e 3 horas, 75% desse fármaco ele já vai ter sido absorvido. E como a gente já comentou, esse intervalo de tempo, de 1 a 3 horas, vai depender das condições do organismo e do paciente naquele dia e naquela situação. Como, por exemplo, o conteúdo e a motilidade intestinal, o fluxo sanguíneo, o tamanho e a formulação das partículas e também a interação entre fármacos. Nós sabemos que existem algumas formulações específicas para ingestão por via oral, e isso é um avanço no conhecimento e na formulação de medicamentos. Então, nós, por exemplo, já temos cápsulas e comprimidos que permanecem intactos por várias horas. Isso tem o objetivo de retardar a absorção. E nós temos também situações em que há mistura de componentes para promover uma absorção rápida e sustentada, fazendo com que sejam necessários administrações menos frequentemente. Por quê? Porque se o indivíduo tem que tomar menos vezes um medicamento, ele tem menor risco de esquecer, tá? Então, alguns tratamentos que são contínuos, eles precisam dessa administração menos frequente para evitar o esquecimento e a utilização daquele fármaco. E é muito importante a gente lembrar que, como eu já comentei, a gente precisa seguir as regras de administração daquele determinado medicamento, por exemplo. Esses medicamentos que eles são feitos em cápsulas e comprimidos que eles precisam ficar no organismo por mais tempo, se o indivíduo corta o comprimido ao meio ou se ele desfaz a cápsula, ele perde essa formulação que foi feita para esse tipo de duração do efeito no organismo. Então, é por isso que alguns medicamentos, eles vêm bem escritos que eles não podem ser cortados, porque se eles forem cortados, eles podem ter um prejuízo gigantesco no efeito daquele medicamento no organismo. Alguns tratamentos específicos, como é o caso da vancomicina, que é um antibiótico, ele apresenta característica de pouca absorção intestinal, porque qual é a intenção desse medicamento? Tratar infecção local no intestino por Clostridium. Então, se ele precisa tratar uma infecção local, ele não pode ser absorvido, porque a ação dele é local no intestino. Então, essas são algumas especificidades de alguns medicamentos buscando atingir os seus objetivos. Outra via de administração é a via sublingual. Nesse caso, o fármaco ele já é absorvido na cavidade oral, tá? Então, o paciente ele faz uso desse medicamento debaixo da língua. A vantagem é que a via sublingual oferece um efeito rápido. Além de tudo, não tem o efeito de primeira passagem. Então, a disponibilidade desse fármaco é muito mais alta. E acontece a utilização de fármacos por via sublingual, ela é sugerida para fármacos que sejam instáveis em pH gástrico ou que sejam rapidamente metabolizados pelos fígados, porque esses fármacos, eles não vão, se eles fossem administrados por via oral, possivelmente eles não chegariam ao seu destino na dose necessária, então a gente não teria o efeito esperado. Um exemplo de fármaco de via sublingual que é bastante utilizado é o Rivotril, tá? Então a gente volta de novo a falar sobre o Rivotril, que é o clonazepam. Por quê? Porque esse fármaco ele é utilizado em pacientes que são em crise de pânico, então, ou com uma crise de ansiedade muito alta. Então, esse paciente ele precisa fazer uso de um remédio que tenha efeito rápido. Então, para favorecer esse efeito rápido, tem uma formulação do Rivotril que é de uso sublingual. Então, é um medicamento
de emergência, a gente pode dizer assim. A via retal, então, ela é utilizada para deposição de medicamentos em forma de supositório. E essa via, ela pode ter objetivo tanto de efeito local, que é o tratamento da colite ulcerativa, como efeito sistêmico, como, por exemplo, num quadro emético, em que o paciente está vomitando, então, ainda que ele faça a ingestão oral do medicamento, o medicamento não vai ter tempo de ser distribuído e gerar o efeito. Então, nesse caso, o paciente ele precisa fazer uso de supositório. Pacientes que estão com incapacidade de deglutição, tá? Se o paciente não consegue engolir, então o medicamento tem que ser administrado por outra via. E também acontece, numa situação específica, o uso do diazepam em crianças em quadro de epilepsia, porque você não consegue fazer uma administração intravenosa, nem fazer o paciente engolir, principalmente por ser criança. Então, nesse caso, o diazepam ele é administrado por via retal através de supositório. Temos também a aplicação cutânea, que ela pode ter também um efeito local. Esse efeito local, ele acontece porque esse fármaco, ele tem pouca absorção na pele intacta, tá? Então, utiliza-se, por exemplo, emplaços ou alguma pomada que precisa agir naquele local da pele, então ela vai ser pouco absorvida e distribuída. Então, o objetivo dessa aplicação cutânea é que, de fato, o fármaco tenha um efeito naquele local. Mas a aplicação cutânea, ela também pode ter um objetivo de efeito sistêmico, como é o caso de gel anti-inflamatório, de nicotina para pacientes que querem deixar de fumar, e também no caso de reposição hormonal, de estrógeno, de testosterona e também anticoncepcionais. E por que nesse caso dos hormônios, é optado muitas vezes por essa aplicação cutânea? Porque a taxa de absorção ela é mais estável e não vai ter efeito de metabolismo de primeira passagem. Então, os níveis hormonais, eles tendem a se manter mais constantes com esse tipo de aplicação. Tá certo? Temos a aplicação nasal também, que são os sprays. Nesse caso, a absorção acontece pela mucosa que recobre o tecido linfóide nasal. Então, a gente pensa que para substâncias que têm o objetivo de atingir o sistema nervoso central, o spray é uma boa opção, tá? Porque já está mais próximo e às vezes ele consegue adentrar no sistema nervoso central de forma mais rápida e eficaz do que um medicamento ingerido por via oral, por exemplo. Então, a gente pode observar que todos esses exemplos aqui se tratam de hormônios que têm o objetivo de atingir o sistema nervoso central. Então, o hormônio liberador de gonadotrofina, o hormônio antidiurético, a calcitonina e a ocitocina, que eles agem através da hipófise e do hipotálamo. Então, eles são utilizados por essa via nasal para favorecer e acelerar o processo de chegar ao local de objetivo. Nós temos também a aplicação ocular, que são os colírios. Geralmente, essa aplicação, ela busca um efeito local, tá? Então, os colírios, eles são para tratar alguns problemas nos olhos e evitam de efeitos colaterais sistêmicos, tá? Então, uma vez que o colírio é aplicado no local de desejo, ele não vai nem chegar na corrente sanguínea para agir em outros locais. Então, nós temos os casos de antibióticos e inflamatórios que tratam infecções oculares. O tratamento do glaucoma, que é feito com a dorzalamida, então ele reduz a pressão ocular sem afetar os rins, então diminui a absorção e o efeito sistêmico. Porém, em pacientes asmáticos, ainda que a gente faça a aplicação ocular, esses pacientes podem experimentar efeitos colaterais, como é o caso dos broncoespasmos. Então, a gente minimiza, mas não consegue evitar 100% esses efeitos mais sistêmicos, mesmo que seja uma aplicação local. A inalação também é outra forma de administração.
E ela é utilizada muito para anestésicos voláteis e gasosos para os pulmões. Então, sempre que a gente fala de inalação, o objetivo é tratar alguma situação que envolve as vias respiratórias. E ela também é muito utilizada para o uso de corticoides e broncodilatadores. Por quê? Esses medicamentos, eles precisam alcançar altas concentrações locais. Então, eles precisam estar em altos níveis para gerar o efeito nas vias respiratórias. Porém, essas altas concentrações, se elas fossem administradas por outra via, elas poderiam ter efeitos adversos sistêmicos muito graves. Então, é por isso que a inalação é optada nesses casos. Um dos exemplos, por exemplo, do uso desses corticoides e broncodilatadores seria a taquicardia, que ela é minimizada através da inalação, porém, ela ainda pode acontecer. Por quê? Mesmo que a administração seja através da inalação, pode acontecer uma absorção parcial desses medicamentos, gerando efeitos sistêmicos, como é, por exemplo, a taquicardia. Então, como eu já comentei, a injeção, ela também é outra via de administração, que ela é mais rápida do que as demais. Porque ela não passa pelo processo de absorção, ela vai ser direto na corrente sanguínea, tá? Então, evita efeitos de primeira passagem e tem efeitos mais longos. E essa injeção, ela pode ser diferentes vias. Então, a via intravenosa é a rápida e você tem certeza que o medicamento ele já vai cair diretamente na corrente sanguínea. A injeção intravenosa, ela pode se dar através de bolos, que é quando você tem uma concentração rápida e alta de um medicamento, porque você precisa de um efeito praticamente imediato. Mas ela também pode ser feita através de uma infusão constante, que é quando ela é mais devagar, mas ela é duradoura, tá? Então, são para efeitos mais crônicos, mais duradouros. Temos a injeção subcutânea intramuscular, que ela geralmente são mais rápidas que a via oral, mas mais lentas que a intravenosa. E essa velocidade, ela vai depender tanto do local de administração quanto do fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo naquele local e naquele momento vai determinar a rapidez da ação desse tipo de administração. Nós temos também a injeção intratecal, que é no sistema nervoso central, que é na região da subaracnoide, que é uma das membranas que recobrem o nosso cérebro. E essa via de administração, ela é utilizada para tratar patologias do sistema nervoso e também anestesia local, porque a gente já comentou que a barreira hematoencefálica, ela impede a chegada de alguns medicamentos, tá? Então, esse tipo de injeção favorece nesses casos específicos da necessidade desse fármaco chegar no sistema nervoso central de uma forma rápida e eficiente. E nós temos também a injeção intravítrea, que ela é utilizada com o tratamento com o ranibizumab, que é um anticorpo monoclonal, que é utilizado para o tratamento da degeneração macular associada à idade. Então, esse tipo de administração, ela acontece com medicamentos extremamente específicos para aquela situação. Então, como a gente já falou, os fármacos eles são distribuídos de maneiras distintas entre os diferentes compartimentos do organismo, tá? Então, a concentração do fármaco no plasma, no líquido intersticial, no líquido intracelular, no líquido transcelular e na gordura, eles vão ser diferentes, tanto diferentes em cada situação, no mesmo indivíduo, como também diferente entre os diferentes indivíduos. Por quê? Porque essa distribuição, ela vai depender da permeabilidade das membranas, das próprias ligações dentro daquele determinado compartimento, do pH e da lipossolubilidade. Então, os fármacos que são não lipossolúveis, eles tendem a ficar mais no plasma e no líquido intersticial, e eles têm uma dificuldade muito grande de atravessar a barreira hematoencefálica, então eles não penetram no sistema nervoso central. Enquanto que um fármaco lipossolúvel, ele chega a todos os compartimentos e ainda pode se acumular no tecido adiposo, que é o exemplo que a gente deu dos anestésicos.
E um fármaco, ele também interfere na distribuição do outro, por conta do que a gente viu, que eles competem para ligar em proteínas plasmáticas e teciduais. Então, aquele que tiver maior afinidade ou maior concentração se liga, enquanto que o outro não. E isso prejudica a distribuição do fármaco no organismo. Então, aqui nós temos um exemplo que eu gosto muito de utilizar sobre fármacos que atravessam a barreira hematoencefálica. A risperidona, ela é um antipsicótico, então a formulação da molécula de risperidona, ela favorece a atravessar a barreira hematoencefálica, tá? Por quê? Porque ela é utilizada para tratamento da psicose, sendo necessário bloquear os receptores dopaminérgicos do tipo D2 no sistema nervoso central. A domperidona, que é um antiácido, que é um medicamento utilizado para dores de estômago, ela tem uma formulação muito parecida com a risperidona e ela também age pelo bloqueio dos receptores dopaminérgicos do tipo D2. Porém, algumas características moleculares da risperidona fazem com que ela não atravesse a barreira hematoencefálica. Por quê? Se a risperidona atravessasse a barreira hematoencefálica, ela também teria os efeitos de antipsicótico. Mas, uma vez que ela não atravessa, ela é utilizada para tratar esses problemas gástricos, porque ela aumenta a motilidade gástrica sem ter esses efeitos antipsicóticos, que no caso da domperidona seria prejudicial para o tratamento do indivíduo. Então, são fármacos muito parecidos, de moléculas semelhantes, enquanto que a formulação de uma permite atravessar a barreira hematoencefálica e a outra não. Então, porém, situações na qual nós temos uma infecção, por exemplo, uma inflamação, a barreira hematoencefálica ela é lesada. Então, essas células da barreira hematoencefálica, elas perdem aquela proximidade e aquele poder de bloquear de diversos medicamentos. E isso favorece o tratamento. Por quê? Uma vez que essa barreira ela deixa de ser tão impermeável, facilita a utilização de alguns medicamentos que possam combater essa infecção. Embora isso também favoreça a entrada de patógenos que podem piorar essa situação, tá? Então, essas determinadas inflamações e infecções alteram a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Então, a distribuição de fármacos nessa situação fica alterada também, no caso, favorecendo a chegada de fármacos que possam combater uma infecção ou uma inflamação. E por fim, depois do medicamento ter sido consumido, ter sido distribuído pelo organismo e gerado o seu efeito, ele precisa ser metabolizado e eliminado. Porque se um medicamento ficar mais tempo no organismo do que ele precisa, ele vai começar a ter efeitos indesejados, efeitos mais duradouros, ele pode começar a ser tóxico. E é por isso que ele precisa ser eliminado. Então, a eliminação do fármaco se dá pela sua saída definitiva do organismo. E essa saída, ela pode ser de diferentes formas. Ele pode ser eliminado na urina, na forma inalterada como metabólito polar, que é o que acontece com a maioria dos fármacos. Ele pode ser secretado na bile pelo fígado, reabsorvido no intestino, eliminado nas fezes, e também ser eliminado pelas vias respiratórias, no caso de agentes voláteis e gasosos, e também no leite e no suor, que são pequena quantidade dos fármacos que sofrem esse processo. Mas por que é importante esse tipo de eliminação? Porque um fármaco que é eliminado no leite, ele pode ser passado para o bebê que está amamentando, tá? Então, alguns cuidados precisam ser tomados no caso de fármacos que são eliminados através do leite. Para ser eliminado, uma grande parte desses fármacos precisa primeiro ser metabolizado. E esse metabolismo acontece principalmente no fígado,
através do citocromo P450. E o metabolismo tem o objetivo de reduzir a lipossolubilidade para que esse fármaco possa ser eliminado pela via renal, pela urina, tá? Então, para que um fármaco seja eliminado na urina, ele precisa ser menos lipossolúvel. Então, esse é o papel do metabolismo desse fármaco. E a metabolização acontece em duas fases, na fase 1 e na fase 2. Na fase 1, acontecem os processos de oxidação, redução ou hidrólise. Então, ela é uma fase catabólica. Então, esse fármaco ele é quebrado para permitir essas alterações bioquímicas que favoreçam a eliminação. Porém, a fase 1, ela pode gerar alguns produtos que são mais tóxicos que o fármaco original. E é por isso que ela precisa, muitas vezes, ser precedida da fase 2, para que esse produto tóxico não fique muito tempo no nosso organismo e cause malefícios. As principais enzimas envolvidas nesse metabolismo são a CYP1, 2 e 3. Porém, essas enzimas hepáticas podem sofrer polimorfismos genéticos. Isso vai alterar a sua função e a sua atividade. E é por isso que alguns indivíduos metabolizam medicamentos diferentes dos outros, tá? Por conta dessas alterações genéticas que podem acontecer. E também algumas substâncias que a gente consome, alimentos, bebidas, podem levar à indução ou à inibição enzimática. E essa indução ou inibição alteram também o metabolismo dos fármacos. Então, o suco de laranja, por exemplo, ele promove uma inibição enzimática, enquanto que a erva de São João e a couve de Bruxelas favorecem uma indução enzimática. Então, essas substâncias vão alterar o tempo de metabolismo, então é o tempo que os fármacos levam para ser excretados no nosso organismo. Então, na fase 2, é uma fase de conjugação, então ela é anabólica, tá? Então, as alterações bioquímicas vão colocar algumas moléculas na nossa substância para que eles se tornem produtos inativos e sejam eliminados. E essa fase 2 acontece principalmente no fígado. Então, a gente sabe que o fígado ele é o órgão responsável pelo metabolismo dos fármacos, ou da grande parte dos fármacos, e é por isso que a integridade do fígado é de extrema importância para a metabolização e eliminação correta dos fármacos do nosso organismo. Então, aqui nós temos uma figurinha mostrando que nós temos o nosso fármaco, que ele vai passar pelas reações de fase 1, se tornar um metabólito. Se esse metabólito já for o suficiente polar, ele já é eliminado na urina sem precisar passar pela fase 2. Porém, esse metabólito ele pode ser bastante tóxico, como a gente já comentou. Então, ele sofre a conjugação, que são as reações de fase 2, se torna um complexo estável e pode ser eliminado pela urina ou então ser eliminado nas fezes através do intestino. As interações medicamentosas, elas são principalmente causadas por induções enzimáticas. Por quê? Como eu comentei com vocês, se o metabolismo ele é alterado por uma indução ou por uma inibição enzimática, vai haver alteração no tempo, na forma e na disponibilidade do medicamento no organismo. Então, essa indução enzimática pode levar a uma redução na atividade farmacológica, tá? Se um medicamento ele é metabolizado mais rápido do que é o esperado, ele não vai ter tempo ou concentração suficiente para exercer a atividade farmacológica esperada. Mas também pode levar a um aumento de toxicidade, se o metabólito ativo for tóxico. Tá? Então, se o metabolismo for acelerado e nós tivermos um metabólito ativo que seja tóxico, esse metabólito ele vai ficar mais tempo e mais quantidade disponível no organismo e ele pode ter efeitos prejudiciais.
Então, essa indução enzimática é o que acontece no caso dos antibióticos e anticoncepcional, que a gente comentou na aula passada, que quando o indivíduo está fazendo o uso de um antibiótico, o efeito do anticoncepcional é reduzido e pode acontecer uma gravidez. E também existem interações medicamentosas que são causadas por inibição enzimática. Então, essa inibição enzimática, ela pode promover tanto o aumento da atividade farmacológica, certo? Porque se uma enzima está inibida, ela não vai metabolizar o fármaco no tempo e da forma esperada. Então, ele pode ter uma atividade farmacológica prolongada e que isso pode não ser benéfico, em algumas situações pode ser prejudicial para o indivíduo. E também, fármacos podem ter perda de atividade quando o metabólito ativo for o responsável pelo efeito. Porque se a enzima está inibida, ela não vai metabolizar o fármaco, então nós não teremos o metabólito ativo, que é o que causa os efeitos esperados. E essa questão acontece muito no tratamento com os coquetéis de HIV, porque um coquetel ele é formado por diversos fármacos diferentes, por diversos medicamentos diferentes. E esses medicamentos, eles então inibem enzimas e um medicamento acaba prejudicando a atividade do outro. Tá? Então, os coquetéis de HIV eles são conhecidos por causar inibição enzimática e prejudicar, então, o tratamento. Então, aqui nós temos um exemplo, um gráfico mostrando que quando nós temos fármacos que causam inibição enzimática, a disponibilidade da droga fica aumentada, então nós podemos ter um efeito mais prolongado, que pode ser benéfico ou não. E no caso da indução enzimática, o metabolismo vai ser mais rápido, de forma que o fármaco fique menos tempo disponível, nós podemos ter ações menores do que aquela que se esperava. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, no caso da erva de São João, utilizada juntamente com a ciclosporina. A ciclosporina ela inibe a resposta imunológica, tá? Então, a ciclosporina ela é utilizada quando o indivíduo passa por um transplante de órgãos. Então, a ciclosporina inibe o sistema imunológico para que não aconteça a reação adversa e o órgão seja rejeitado. Porém, se esse indivíduo que faz uso de ciclosporina também fizer uso de outros medicamentos ou de chá de erva de São João, vai levar a uma indução enzimática que vai acelerar a eliminação da ciclosporina e o indivíduo pode ter uma resposta de rejeição ao transplante. Por outro lado, se o indivíduo que utiliza de ciclosporina utilizar um fármaco itraconazole, que é um antifúngico, ele vai inibir as enzimas hepáticas, de forma que a eliminação da ciclosporina vai ser atrasada e ela pode ser nefrotóxica. Tá? Então, a utilização dos medicamentos concomitantes, ela precisa ser muito conhecida e ela precisa ser feita com muita atenção, porque pode acontecer esses processos de indução e inibição que são prejudiciais para o indivíduo, tanto para a resposta do medicamento, como, por exemplo, no caso de toxicidades que não aconteceriam com a utilização de apenas um fármaco. Interações medicamentosas, elas também podem ser causadas por alterações de excreção, tá? Então, um fármaco que deveria ser excretado de uma forma, ele acaba não sendo por conta de outro fármaco que também está presente no organismo do indivíduo. Isso pode se dar por alteração na ligação com proteínas plasmáticas, que no caso é a albumina, que a gente viu. Então, alguns fármacos, eles precisam se ligar à albumina para serem eliminados. Mas se nós temos dois fármacos que se ligam à albumina, um desses dois fármacos pode não se ligar corretamente à albumina e não ser excretado. Então, eles vão ficar mais tempo no organismo, mais tempo gerando efeito e podendo ser tóxicos. Também essa alteração na excreção pode ser por conta de alteração na filtração glomerular,
como é o caso quando o indivíduo faz uso da amiodarona e da digoxina, que são utilizados para arritmia cardíaca. Então, a utilização desses dois fármacos concomitantemente prejudica a filtração glomerular e a digoxina vai ficar mais tempo agindo no organismo. Então, ela não vai ser eliminada como era o esperado. Pode acontecer também inibição da secreção tubular. Tá? Então, um fármaco pode prejudicar a secreção tubular de forma que um segundo fármaco ele não seja eliminado, porque esse é o mecanismo principal de eliminação. E também por fármacos que alterem o fluxo e o pH urinário, como é o caso de diuréticos. Então, a utilização de diuréticos pode prejudicar a eliminação de outros fármacos, de forma que eles ficam mais tempo disponíveis no organismo. E essas interações, elas precisam ser muito bem pensadas em caso de indivíduos com problemas renais e em idosos, tá? Porque a gente sabe que problemas renais alteram a excreção de fármacos e idosos, eles tendem a ter uma filtração renal reduzida, então eles já têm uma atividade de excreção renal reduzida, e isso prejudica a eliminação de fármacos. Então, muitas vezes, a dose de determinados medicamentos em pacientes com problemas renais e em idosos, ela precisa ser revista para evitar essa eliminação insuficiente e níveis aumentados de fármaco no organismo por tempo excessivo. Tá? Então, aqui é só para a gente lembrar o que é a farmacocinética e tudo que a gente comentou nessa aula. Que a farmacocinética, ela vai estudar desde a administração do fármaco, como ele entra no nosso organismo, os processos de absorção que acontecem no estômago e no intestino, que esses fármacos, posteriormente, eles precisam atingir a corrente sanguínea para ser distribuídos, tá? Então, uma vez na corrente sanguínea, esses fármacos, eles vão para os seus locais de ação, onde eles precisam exercer suas funções, e depois desses fármacos, eles precisam ser excretados, sejam pelos rins, seja pelo intestino, ou seja, na urina ou nas fezes. E para que essas excreções aconteçam, esse fármaco precisa ser metabolizado para que ele tenha características químicas que permitam essa excreção adequada do organismo. E se a gente pensar, muitos fatores podem influenciar em todos esses processos. Então, um fármaco ele pode ter problemas na absorção, na distribuição, no metabolismo e na excreção. Então, todos esses pontos precisam ser levados em consideração no momento de uma receita, no momento da utilização do fármaco. Por quê? Qualquer problema em todos esses passos prejudicam a ação do fármaco e a resposta que se espera. Então, sempre precisa ser muito bem pensado e analisado para que o fármaco ele seja utilizado da melhor forma possível e se tenha a melhor resposta esperada.